Tem alguma coisa muito errada nesse novo Resident Evil. E não é só porque ele é um reboot. Não é só porque mudaram tudo de novo. É a sensação de que esse filme não quer ser reconhecido como Resident Evil. Ele quer ser outra coisa. Algo mais cru, mais estranho, mais desconfortável. E talvez exatamente por isso ele seja o mais perigoso de todos. Fala pessoal, seja bem-vindo de volta, porque esse trailer que saiu agora simplesmente apareceu do nada. E quando eu digo do nada, é literalmente isso. Não teve construção, não teve hype, não teve preparação. Ele só surgiu. E isso combina perfeitamente com o que ele mostra. Porque tudo aqui parece acontecer rápido demais. Como se o mundo tivesse quebrado sem aviso, sem transição, sem tempo para entender o que está acontecendo. E o mais curioso é que ele não começa com um caos. Ele começa com um silêncio, um telefone antigo, uma casa isolada, uma conversa normal até demais. E é justamente isso que incomoda, porque Resident Evil nunca foi sobre o momento do susto. Foi sempre sobre o que vem antes. Aquela sensação de que você entrou onde não devia, de que alguma coisa já deu errado antes mesmo de você perceber. E aí entra o primeiro ponto que vai dividir muita gente, porque esse não é o Resident Evil que o público esperava. Não tem Leon, não tem Claire, não tem ninguém que você reconheça de cara. Não tem herói, não tem preparo. Tem só um cara comum, um entregador. Alguém completamente despreparado, jogado no meio de algo que ele não entende. E isso muda tudo, porque aqui não existe enfrentamento, existe fuga, existe desespero, existe tentativa de continuar vivo, quando tudo já saiu do controle. E é aqui que o filme começa a mostrar o que ele realmente quer ser, porque isso não tem cara de adaptação, isso tem cara de visão. Isso tem cara de um diretor que recebeu uma franquia gigante e decidiu contar a própria história dentro dela. E esse é o maior risco de todos, porque quanto mais autoral isso fica, menos ele parece Resident Evil. E quanto menos ele parece Resident Evil, mais ele pode funcionar como terror. Os monstros estão lá, o caos tá lá, a violência tá lá. Mas nada parece feito para nostalgia. Nada parece pensado para você reconhecer imediatamente. E isso é estranho. Porque ao mesmo tempo que afasta quem queria ver o clássico, aproxima quem quer sentir medo de verdade. Porque quando você não reconhece o perigo, você não sabe como reagir. E o trailer reforça isso o tempo todo. Com som, com silêncio, com ambientação. Com esse clima pesado, onde parece que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Mas nunca acontece do jeito que você espera. E isso é muito mais próximo do terror psicológico do que da ação exagerada que a franquia acabou virando no cinema. E aí tem outro detalhe que passa quase despercebido, mas muda completamente a interpretação disso tudo, que é a sensação de começo. Não parece um mundo que já acabou, não parece um apocalipse estabelecido, parece o início. Parece o momento em que tudo ainda está acontecendo pela primeira vez e ninguém sabe explicar nada ainda. E isso é muito mais assustador, porque o desconhecido aqui é total. Só que ao mesmo tempo tem uma ausência que incomoda, porque você não vê claramente a Umbrella. Você não vê símbolos, você não vê conexões diretas. E isso pode significar duas coisas. Ou eles estão escondendo para revelar depois, ou eles realmente decidiram deixar isso em segundo plano. E qualquer uma dessas escolhas é arriscada, porque Resident Evil, sem isso, perde parte da sua identidade. E é por isso que esse trailer deixa uma sensação muito específica. Ele parece um excelente filme de terror, mas ainda não parece claramente um Resident Evil. E essa é a linha mais perigosa que esse projeto pode seguir. Porque se ele for bom demais como terror e não entregar o que os fãs esperam, ele vai dividir completamente o público. E talvez essa seja a intenção. Porque tudo aqui parece controlado demais, isolado demais, contido demais.
Como se isso não fosse um acidente. Como se isso fosse um teste. Algo pequeno o suficiente para observar comportamento, reação, sobrevivência. Como se alguém estivesse assistindo tudo isso acontecer de longe. E se isso for um experimento, então não é sobre escapar. É sobre sobreviver. E aí a pergunta muda. Você prefere um Resident Evil fiel ou um filme que realmente te dá medo? Porque talvez ele nem esteja tentando ser os dois. Me diz, isso parece Resident Evil ou algo completamente diferente? Porque se for, talvez seja exatamente o que a franquia precisava. Se inscreve que a gente ainda vai destrinchar muito mais isso aqui. Valeu e até o próximo vídeo.